Então, a todos, uma boa noite. Mais uma vez, dando continuidade aqui aos nossos estudos Boa noite. da disciplina de terça, Baruch Hashem. E nós estamos agora vendo passo a passo, né? Na verdade, se quem tiver a HD aí em mãos, ou quem já imprimiu, eu coloquei sábado à noite, eu acredito que eu coloquei a HD de terça em PDF. Eu vou colocar de novo, disponibilizar de novo, para quem puder estar imprimindo, poder estar acompanhando, né? Ela em PDF, para Bineinor. Lá vem bem organizadinha, falando cada passo. E hoje nós vamos aprender um pouquinho também, na prática, né? Treinar para nós fazer da forma correta, para não ficar nenhuma dúvida, né? O Seder de Peça passo a passo. Hoje é o título da nossa aula. Nas duas primeiras noites de peça, reúne-se a família e amigos em torno da mesa e esperamos, esperamos a recitação do Kiddush pelo condutor do Seder. Ou seja, então, na verdade mesmo, terça é uma festa particular, né? Entre o do povo judeu ali, na verdade, entre famílias, né? O costume mais, algumas famílias judias mesmo, eles comemoram entre famílias. Em Zir também, né? Para quem vai fazer ali na sinagoga, né? Ali tem de ter um condutor. Alguém vai ter de estar conduzindo ali, ou seda de terça, né? Então, é importante que cada convidado tenha sua própria Haggadah, ou sente-se ao lado de alguém que atenda, para que possa acompanhar todos os procedimentos passo a passo. O que deverá ser feito pelo condutor do sede na língua que é comum a todos. Então, você vai fazer o condutor, né? Esse condutor tem que ser um homem que vai dirigir ali o ceder. Então, o condutor ele vai fazer de acordo com a língua que todos possam estar entendendo. É da mesma forma como o nosso Rav vem nos ensinando, ele fala que o importante, tanto as rezas a qual nós faz pela manhã, que nós façamos também da língua que nós entendemos. Por quê? Nossos sábios até fala isso, né? E o que importa é a pessoa estar entendendo, compreendendo. Às vezes você vai fazer ali num idioma a qual você não domina ainda, você não sabe com, que cada palavra ali está sendo falada, né? Cada palavra, o sentido já a palavra. Né? E quando você faz em português, você vai ter uma compreensão mais, mais ampla. Então, deve-se fazer e não precisa se preocupar em fazer no idioma hebraico, seria bom, mas que para que todos possam estar entendendo ali o apropriado mesmo, é que todos possam estar fazendo na língua que todos possam entender. Ou seja, então, por isso que tem de ser uma preparação, né? Se faz nas duas noites, né? Nós, como nós fazemos voluntariamente, nós podemos estar fazendo em um dia só. Se quiser fazer os dois, não tem problema também. O, é, os, os 15 pontos que serão relacionados abaixo servem de orientação para a realização do cedo, de modo algum, algum substitui a Haggadah, que inclui todo relato do êxodo do Egito, além de outros conteúdos de extrema importância que serão internamente instituídos, né? Ou seja, esses 15 pontos que nós vamos ver aqui não substituir a Haggadah. É só uma forma de você estar aí sabendo, na prática, assim, seguir essa ordem, a ordem correta de fazer. Vocês vão pegar a Haggadah e vão estar dando uma olhadinha também.
Aí o serviço do cedo inicia com a recitação do Kiddush, sobre o primeiro dos 4 copos de vinho, que deve ser bebido durante o cedo. Então o Kiddush já vai iniciando ali com a recitação do Kiddush. Após o Kiddush, recita-se, né, Shehe Yahanu, né, ou seja, essa benção aqui já fez esta. As mulheres que já fez essa benção no acendimento das velas não devem repetir. Quando for acender as velas de terça, né, são duas sobre que acendem. Então as mulheres já vai ter de já abrahar o Sheriano, né, que é aquela benção a qual você, quando faz algo a primeira vez, no decorrer do ano, você recita essa benção. É como você, vamos dar um exemplo para vocês. Você comprou uma roupa nova, aí você faz uma benção também específica, né? E tem no Sidu, quando você ganha uma roupa nova, você recita também. E essa benção, como é a primeira festa do ano, é que eu penso, né? Nós estamos celebrando a primeira vez, no primeiro dia, se recita o Sheriano. Se você não fez no primeiro, vai fazer no segundo, você pode estar aí recitando essa benção Sheriano. Então, uma benção ali, a qual as mulheres, elas recitam no acendimento das velas. Se as mulheres já fez, não é necessário estar fazendo de novo. Ao beber o quarto copo e comer a maçã, o homem se inclina do lado esquerdo para acentuar a liberdade, que antigamente apenas as pessoas livres se inclinavam enquanto comiam. Então, quando você vai beber o copo de vinho, você tem que se inclinar, né, ao lado esquerdo, que é acentuando, né, que os escravos eles não podiam comer inclinado, ou se inclinar assim, né? Então, não podia se inclinar para nenhum lado, então ao comer se inclinando também, é representando, situando, né, aquilo ali, uma liberdade. Então, quando bebe o copo de vinho, se inclina para o lado esquerdo, né, bebe inclinado, assim, dessa forma. O Kiddush recitado em voz alta, e cada um deve ter sua própria taça de vinho e responder amém, para a benção do Kiddush. Em seguida, todos bebem o primeiro dos 4 copos de vinho. O seguinte Kiddush é recitado, né? Vai dizer ali, Savi Maranã, Baruatá Hashem, está me pronunciando o nome o nome do Eterno em vão aqui, e também Eloeno, Mele, Haolam, Poreperi, Agafé, então vai recitando, e também vai falando aqui. E essa daqui é a benção, né? Aqui, ó. Essa é a benção do Sheriano, que é Baruat Hashem, Eloqueino, Melech Haolam, Sheriano, Veshivano, Kisheiano, Lisa Lazer, né? E traduzindo, né? Que é de atenção do Senhor, bendito és tu, ó Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que cria o fruto da vinha. E depois recita, bendito és tu, ó Senhor, para nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu vida e nos mantém, nos fez chegar a essa época presente, nessa presente época. Então, essa aqui só já vai dando início, né? E temos abolir as mãos, né? Todos os presentes na mesa do ser devem abolir as mãos, vertendo a água de um copo ou caneca 3 vezes sobre cada mão. Primeiro na direita, depois na esquerda, né? Você vai, depois que ali você situar essas bênçãos, você vai fazer a abolição das mãos, né? Que ela vai dar mão sem abrahar, também no se faz, né? E depois vem os capazes, né? Os antebraços.
Um pedaço de cebola crua, batata cozida é mergulhado na água salgada, que lembra as lágrimas derramadas pelo povo judeu quando o trabalho pesado no Egito, né? Antes de ingerir a bênção dos legumes e recita, tendo em mente o maró que será ingerido mais tarde. Ou seja, para você não estar fazendo ou recitando outra vez a benção, você vai fazer essa benção aqui dos legumes, mas já tendo em mente, né, a, a erva amarga que vai comer logo posteriormente. Como eu falei a vocês, existe essa regra, como a reza de amanhã, né, e depois nós iniciaremos aí os estudos sobre as leis, né, e nós paramos, nós vamos dar uma iniciada aí nas leis de como usar o Sidu, né? O nosso Sidu, vamos estar aprendendo ali a pronunciar cada detalhe do Sidu. Né? Nós fazemos aquelas bênçãos matinais, né? Já pensando em fazer o dia todo, né? Porque tem bênçãos a qual, com a correria ou com nossos afazeres, nós não pode estar fazendo. Então, se procede dessa mesmo jeito aqui, quando você vai fazer os capas, né? Que é os antepratos, né? Antepratos, quer dizer. Então, ali você vai pegar uma cebola crua, né? Ou batata cozida, quem você vai escolher. Quem tem, como eu disse aqui, quem tem crianças, né? Vai escolher a batata. Ele tem um gostinho mais amargo, né? É um costume, né? Na nossa família, nós colocamos a batata. Então, você vai ali, quando comer, né? Essas mergulhar a água na água salgada, né? Você vai tem de estar lembrando ali, né? Os legumes que vai ser gerido logo mais tarde. No tempo antigo, somente pessoas livres usavam sal na comida. Assim, mergulhar o anteprato nas águas salgadas é um ato de simbolizar a liberdade. É um dos primeiros atos do ser destinado a despertar a curiosidade da criança. Então, aqui, tudo isso aqui, pessoal, tá indo, é tudo conectado à liberdade, né? A liberdade que o povo de Israel, né, temos, e também simboliza, como eu disse a vocês, algo mais profundo também, que é a nossa liberdade espiritual, a qual o Criador, ao dar, ao nos colocar nesse mundo, ele está nos dando a oportunidade, e todos nós que estamos aqui presentes, de poder estar se libertando, né, do sistema, do sistema, né, do engano, né, que coloca esse mundo para estar nos enganando. Então, isso representa a liberdade. A palavra hebraica pacarpa, lida de trás para frente, representa os 600 mil judeus na a letra hebraica Samer tem um valor 60. E 10 vezes mil é submetido e foram forçados a realizar trabalhos pesados, perex no Egito. Ou seja, foram lá, né? É forçado a estar ali fazendo serviços forçados, né? Fazendo aquilo que ele não. Que é um escravo, né? Na verdade, ele não tem liberdade. Né? O escravo, ele só faz. Ele não tem vontade de escolha. Um escravo, ele tem que fazer o que o seu senhor, o seu, o seu senhor, na verdade, manda. Então, não tem. Ensinando pode falar, não tem nenhum problema. Pensa, né? Que é Baruatá, Hashem, Eloqueino, Melech, Haolam, Boré, Peri, Adamá, né? Que é aqui as bênçãos de legumes, né? Que é bendito és tu, ó Adonai, nosso Deus, Rei do universo, que cria o fruto da terra. Então, quando vocês fazerem essa bênção aqui, na, no, no Seder, você já vai lembrando já do Maró,
né? Eu lembro também que logo à frente você vai estar fazendo o do Maró para não estar repetindo Abrahá, entendeu? Então você já fez, né? Abrahá não precisa fazer de novo, entendeu? Esmarrar, divisão da maçã. Amassar, amassar no meio dá 3 matzot da travessa do seio. Ou seja, você vai colocar 3 matzot, né? Quem quiser aí poder fazer também, pode fazer a matzá, pão sem fermento. Vai fazer só esperar ali, não deixar 18 minutos. E tem 18 minutos ali para fazer para a massa não fermentar. E você pode estar fazendo em casa também. Então, das 3 matzá da travessa do sede, é quebrada em 2 partes desiguais. Ou seja, a maçã do meio, você vai botar a primeira, a segunda, e a primeira, a segunda, a terceira. A do meio, você vai quebrar ela em 2 pedaços desigual. Não pode ser igual, tem que ser desigual. Então, você vai ali para fazer. Isso atrai uma vez mais a atenção das crianças e também lembra a divisão do Mar Vermelho. A parte menor é colocada na travessa. Essa porta. Então vem agora também a Magid, a narração. O segundo copo é enchido, né? Ou seja, vocês já viram agora, primeiro inicia com Kiddush, né? Depois, quando faz aqui, ó, a, a divisão, aí isso é as ordens para você seguir de acordo com como é, aí depois, né, vem a narração, né? O segundo copo é enchido, mas só se beberá dele no fim da narração. Inicia a narração da Haggadah com a palavra Le Hasha'aim, quando se aponta a maçã central partida, ao descobrir parcialmente as maçãs, cuja tradução é aqui segue. Esse pão é o pão da pobreza, né? Quando começar a falar essas palavras, né? Esse é o pão da pobreza que nossos antepassados comeram na terra do Egito. Quem tem fome, que venha e coma. Todos necessitados, que venha e festeje o sede de peixe. Nesse ano, estamos aqui, no ano que vem, a terra de Israel. Esse ano, somos escravos, no ano que vem, somos livres. Então, então vem também a narração, né, que vocês vão fazer as perguntas. As crianças vai fazer as milenares perguntas, né, que as crianças, quem teve que fazer essas perguntas é as crianças, né, que está aqui também em hebraico, as crianças vai pronunciando, aí na Haggadah tem. Então as crianças vai fazer essas perguntas aqui, né, porque essa noite é diferente de todas as noites, né, e quem sabe cantar, né, vai estar ali cantando, e começa aqui, ó, fazendo canto, né? Aí ele vai dizer, aí a pessoa que se saber cantar, vai cantar aqui em hebraico, né? Se não, não tem nenhum problema, pode fazer aqui em português. Aí o condutor, né, vai estar ali cantando com os presentes ali, os adultos ali para a criança, e em que difere essa noite de todas as outras noites. Pois em todas as noites não mergulhamos no alimento sequer uma vez, porém nessa noite 2 vezes. Pois em todas as noites comemos ramete ou matzá. Porém, nessa noite, somente matzá. Pois em todas as noites comemos diversas, diversas verduras. Porém, nessa noite, maró. Pois em todas as noites comemos sentado ou reinclinado. Porém, nessa noite, todos nós reinclinamos. Isso aqui vai falando as perguntas. Seguindo o texto da Haggadah, chegando à resposta para essa pergunta, a narrar inclui
A narração inclui uma breve revisão da história do povo judeu, do sofrimento na escravidão e dos milagres que o Todo-Poderoso realizou para trazer a redenção. É importante relatar o significado de três conceitos fundamentais nessa noite: Pesa, Matzá e Maró. Pesa significa que Deus pulou a casa dos judeus durante a praga dos primogênitos. Né? O significado de Pesa, que é diferente de qualquer outra, da, entre aspas, a Páscoa, a qual ele chama, né? Que é, na verdade, nós comemoramos Pesa, não Páscoa, né? A Pesa é que o que? Foi pulou, né? O Eterno passou a casa, né? Por, por ter matado um cordeiro, sim, porque o Eterno foi ali, pulou a casa do povo judeu, né? Passou. Esse é o significado. Ele pulou, na verdade. Ou seja, a massa nos lembra que não houve tempo para a massa fermentar. Tal era a pressa do Todo para prover o êxito do Egito. Maró, ervas amargas, nos lembra do amargo sofrimento da escravidão da qual Deus nos libertou. Então, essa é o significado, a recitar as 10 pragas, sua inicia derramando-se gota de vinho num recipiente lascado, demonstrando que nossa alegria, representada pelo vinho, não está completa, quando inclui o sofrimento de seres humanos, embora se trata de nosso inimigo. Torna-se a encher o copo e logo em seguida. Então, você aqui já viu outro detalhe, quando narra que você vai pegar um copo, você vai, se for um copo descartável, você vai cortar ele um pouquinho assim, entendeu? Deixar ele tipo, se for lascado mesmo, um pouco assim. Por quê? Isso representa, é, o, mesmo que demonstra que nossa alegria, né, que é representada pelo vinho, não está completa. Ou seja, a alegria não está completa dali ainda do povo de Deus, porque falando do sofrimento do próximo, então por isso que se faz isso. A recitar, você vai rasgar esse copo, lascá-lo ele, e você vai, quando falar as pragas, né, na Haggadah, tá recitando, você vai colocar ali, vai falando as pragas e derramando nesse copo, né, rasgado, você vai derramando o vinho, né, vamos dizer, fala a primeira praga, derrama o vinho, a segunda, um vinho, um pouco num copo, esse copo lascado, né, na verdade. Ou seja, aí depois que faz isso, volta de novo e faz a ablução, né? Que é o Haksteg. Segunda ablução, ou seja, vai fazer a lavagem das mãos de novo. Após concluir a primeira parte da H, bebe o segundo copo de vinho. Ou seja, você só vai beber o segundo copo de vinho depois que fazer tudo isso, fazer a ablução das mãos de novo e vai fazer ali tomar o vinho. Todos os participantes devem abolir as mãos da maneira prescrita antes da refeição, né? Que é no, vocês vão ver isso também, como faz na abolição. Ou seja, como fazer a abolição, vocês vão dar mão. Eu vou estar mostrando aqui a vocês também, quando for na hora das perguntas. Sem interrupção, com conversa. Volte à mesa para recitar a bênção sobre amassar e ingerir. Entendeu? Ou seja, sem interrupção, não pode estar falando quando for abolir as mãos, quem tiver diante do ser. O bom, por isso que quem acompanha o Shabat vai colocar uma música ou nós cantamos. É bom, nesse momento aí, colocar uma música para que todos possam lá louvando, né? Cantando para o Eterno, para não sair palavras paralelas, não pode se conversar de maneira nenhuma nesses horários da abolição das mãos, tanto no texto como no Shabat, tem que ficar em silêncio, ok? Mutsi, ou Matzah, pensa sobre a Matzah.
A matzá é o item mais importante do seder. Comemos, vamos fazer ali a ablução das mãos, né? E depois ali vem o vinho. Você só vai tomar ali o vinho depois. Aqui você vai fazer aquilo do matzá, a bênção sobre a matzá. A matzá, o pão, ele, na verdade, vamos dar um exemplo para você. Todo pão, você tem um pão na mesa, ele tem preferência sobre todo o alimento. Se você fazer a bênção do pão, não precisa recitar as bênçãos dos outros alimentos. Enfim, isso depois esse detalhe eu vou estar passando para vocês. Comê-lo, cumprir. Só um minutinho. A matzá, a matzá é o item mais importante. Comê-la cumpre a mixá central de peso. Temos 3 matzá em todas as travessas do ser, pois, além do pedaço de matzá sobre o qual contamos a história do êxodo, possuímos 2 matzot inteiras, sobre a qual pronunciamos a bênção de Amotzi, louvando e agradecendo a Deus que, que traz que traz o pão da terra, né? Pega todas as 3 matzot, a de cima, a do meio quebrada e a de baixo e levanta um pouco. Pronuncia a seguinte bênção, né? Que é Baruch Hashem Eloheinu Melech Haolam Amotzi Lechemin Haaretz. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que traz o pão da terra, né? A Eretz, o pão de Israel. É diferenciado, né? E depois, já vamos, como eu falei, você já tem em mente ali, né? Vai comer os maró, as ervas amargas. Cada pessoa deve pegar cerca de 19 gramas de maró, mergulhar no morochete e recitar a seguinte bênção especial do maró antes de ingerir. Aí você vai pegar as ervas amargas, né? Os aretes ali, você vai recitar a bênção, né? Que é Baruch atah Adonai, Elohim melech haolam, Hashem Kitivanu, a bendita história, né? No seu Rei do Universo, que... Não, essa bênção aqui não se recita, na verdade, é uma correção, porque que nós não fomos santificados a comer o maró, né? Ordenado. Então não se faz essa bênção. Então você vai comer o sanduíche sem fazer essa bênção, essa brahá. Não se faz nenhuma bênção, né? A qual está dizendo nos santificasse. Você está errado, tem que tirar a parte. Não fazemos essa parte aqui. O Eterno nem nos ordenou e nem nos santificou para fazer. Ou seja, todas as bênçãos a qual está nos santificou ou nos ordenou, nós mineiros não podemos fazer, porque na verdade o Criador nem nos santificou e nem nos ordenou a fazer tal. Nós fazemos voluntariamente. Depois aqui, né, da erva amarga, como eu disse a vocês, você já estava lembrando de que vai comer as ervas amargas, então não precisa fazer a brahá, né? E agora é o sanduíche, né? Sanduíche da maçã e maró. Lembra o costume instituído do Rilê, né? O Rilê, ele fazia isso, aí come maró, no mínimo ali, cerca de 19 gramas, e mergulha os maholet e coloca entre 2 pedaços de matzá. Você vai pegar 2 pedaços de matzá, fazer um sanduíche na travessa do céu, antes de ingerir o sanduíche, né? E assim fez Rilê na época em que o templo sagrado existia. Ele juntava o cordeiro de peça, matar e o comer junto, conforme mencionamos, eles comeram
com matzot e ervas amargas, né? Que era um costume desses sábios de ler ao fazer esse sanduíche. Aí vem o shulchan, aqui, ó, depois do sanduíche vem o shulchan. E é o churran é o banquete, né? Vem o banquete. E a refeição festiva, né? Ou seja, a refeição festiva é servida, né? É costume ingerir o ovo da travessa do ceder, mergulhar na água salgada no início da refeição. Então, é um costume, né, de fazer também no meio ali, no banquete. Então, ó, você vai dar um pau, vai parar, vai fazer a refeição refeitiva e depois vai dar e ganhar estes recolhidos, né? Ao fim da refeição, come-se a meia matzá, né? Você vai, ao fim, aquela meia matzá que você quebrou, come ela, né? Todos os que estão presentes ali vai comer, né? E é reservada para a firrom, sobremesa. Deve-se ingerir ao menos, né, 28 gramas antes da meia-noite, simbolizando o Cordeiro Pascal. Trabalhando antes da meia-noite, na época do tempo sagrado. Após a Roma, não se come nem se bebe mais, a não ser os 2 copos de vinho obrigatório. Aí vem a terrata, a benção de agradecer a Deus, né? Aí ali você vai o terceiro copo, então vai beber o terceiro copo de vinho, enchendo em todos, recita o Bricate Amazó, né? A benção, né? Do alimento, né? Que tem na Haggadah, bebe-se o vinho e vai lá e faz o Bricate Amazó e enche o copo do profeta Eliab, deve ser enchido e também o 4 copos de todos os participantes. Abre-se a porta e recita-se a passagem que simboliza um convite para o profeta Eliab. Aurodo da vinda de Machia entra. É o Aurodo, que ele vai convidar, né, Eliab ali, para ele ali anunciar a vinda de Machia, né, para que Elias se revele e Machia possa se revelar no nosso dia. Amém. Então, simboliza isso. E vem um ralé, canto de louvores. E ali você vai fazer ali os cantos de louvores. O restante da Haggadah contém cantos de louvores ao Todo-Poderoso. E é recitado por fim, bebe-se o 4 copo de vinho, terminando com a benção posterior ao vinho, que é o HF, Peri HF. Isso também você pode estar ali olhando na Haggadah. E o 14º é aceito de bom grado, né? Após concluir adequadamente o serviço do sede, estamos certos de que foi bem aceito pelo Todo-Poderoso. Finalizamos o sede com a exclamação. Le Shachá, Rabá, Yerushalai, ano que vem em Yerushalai, Yerushalai, anos que vem em Jerusalém. Amém. Que assim seja. Então, concluímos.